Como é que são esses dois novos personagens aí que eu introduzi depois de falar tanto do professor errante? O grande detetive na dupla é o Lud, mas o personagem mais forte e mais interessante, na verdade, é o assistente, é o Quincas, é aquele que criou o professor errante. O Lud é um personagem que passou por uma grande tragédia na sua vida e depois dessa grande tragédia enlouqueceu, ele surtou e começou a achar que é detetive, começou a achar que é um detetive melhor que o Sherlock Holmes e isso vai orientar toda a situação, porque eles acabam transformando isso num meio de vida para eles. O Lud é professor de filosofia, o Quincas é assistente dele, eles têm condições muito precárias de vida, principalmente desde que o Lud surtou, mas eles acabam se utilizando dessa atividade aí, investigando fenômenos e mistérios da mitologia e questões da filosofia e problemas filosóficos para poderem sobreviver. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o Quincas é que ele é um personagem ligado a dois extremos da existência humana. Ele é um personagem muito ligado à natureza e é um personagem muito ligado à tecnologia. O Quincas é um hacker. Ele é hacker desde criança, desde muito pequenininho. É um cara que se mete na internet, invade sistemas de informática, mexe com as coisas, etc. Teve uma história de vida muito trágica também ligada a isso. E a sua vida foi salva, digamos assim, pelo Lud e pela noiva do Lud, aos quais ele é eterna e profundamente grato. Uma gratidão, fidelidade, lealdade caninas, digamos assim. E o Quincas, além de ser hacker, ele tem um lado meio ciborgue. Nas grandes aventuras de investigação do Lud e do Quincas, o Lud apenas orienta as coisas. Ele é o líder, ele lidera e ele vai orientando a investigação, mas quem faz tudo na prática, o cara que é o pau para toda obra, o cara que vai lá, mete as caras e se arrisca e faz tudo, e que frequentemente tem que tomar todas as decisões mais arriscadas e mais perigosas e problemáticas, é sempre o Quincas. Ele é o grande aventureiro da coisa, na verdade. Com o Lud sempre por detrás. Brincando com ele, o Lud brinca de maneira irônica e um pouco maldosa com o seu amigo Quincas. De certa maneira, o manipula de vez em quando e constantemente o orienta nessas investigações. Mas quem faz tudo é o Quincas. E o Quincas, ele quer fugir dessa coisa de tomar decisões, de se arriscar, de fazer tudo. Ele quer fugir principalmente das responsabilidades todas, de toda essa coisa que é jogada sobre ele pelo Lud. O Quincas quer fugir disso. Então, ele desenvolve, com tudo isso, um certo sonho de se transformar num robô. Ele quer ser um robô, ele quer ser uma máquina para responder maquinalmente e sem grandes emoções e aflições humanas a tudo aquilo que é comando, é ordem do seu amigo Lud. Para tentar se transformar num robô, ele frequenta alguns becos escuros, estranhos, onde ele encontra uns cientistas, uns médicos, uns esquisitos, e pede para esses caras fazerem nele alguns implantes mecânicos e eletrônicos. Então, volta e meia, ele está com algumas placas de microchip implantadas na cabeça, um olho eletrônico, uma mão mecânica, alguma coisa assim. Ele sempre tem algum elemento desses, o que é uma coisa muito esquisita, porque o Quincas, ao mesmo tempo, ele tem um jeitão e um perfil meio que de hippie. Ele tem uma coisa meio riponga, meio hippie, e ao mesmo tempo ele tem todo esse lado, meio de querer virar um robô, meio ciborgue. Só que ele vai tentando isso e ele nunca consegue. Ele nunca consegue por quê? Porque tem um outro lado dele, um lado mais natural, um lado mais animal e até selvagem, que não permite. Por quê? Porque ele também é lobisomem. O Quincas não sabe, mas ele é lobisomem. Nós que estamos assistindo sabemos que o personagem se transforma em lobisomem. O Lud, amigo dele, sabe que ele é lobisomem. O único que não sabe é ele. Ele não sabe que ele é lobisomem. Ele se transforma em lobisomem em função das suas emoções. Quando ele tem emoções muito intensas, dependendo do tipo da emoção, as emoções muito intensas o transformam num lobisomem.
E, dependendo da emoção, é um lobisomem diferente, né? O lobisomem em que ele se transforma nunca é o mesmo, né? Pode ser de uma cor, de outra, pode ser de um tamanho, de outro, pode ser de um jeito, de outro. Né? São lobisomens que vão mudando, dependendo dos sentimentos que provocaram o aparecimento daquele lobisomem. Até o comportamento do lobisomem muda. Mas tem alguns traços que estão sempre presentes. Por exemplo, é um lobisomem é um monstro, então ele tem uma certa selvageria, né, assustadora. E é uma selvageria que está conectada a essa coisa da natureza e que não aceita todos os implantes eletrônicos do corpo. Então, quando ele vira lobisomem, o lobisomem arranca, né, violentamente do seu corpo todos aqueles implantes robóticos e eletrônicos e joga tudo fora. E esse lobisomem do Quincas tem um poder de autocura muito grande, né? Quer dizer, o seu corpo se regenera muito rápida e facilmente de todas as feridas. E quando ele volta à sua forma normal, ele deixa de ser lobisomem, ele não se lembra, né? Ele não sabe que ele é lobisomem, não se lembra do que fez, de todas as coisas que aconteceram, nada disso. E o Lud brinca com isso. O Lud fica cutucando o Quincas e tentando provocar o Quincas a descobrir que ele é um lobisomem. Não tem jeito, isso não vem à cabeça do Quincas nunca. Ou talvez ele acabe descobrindo, não sei. Vamos ver, né, como é que vai ser o desenrolar da coisa. Eu ainda não decidi isso. Mas, vejam só, o importante é a gente entender o seguinte. O Quincas, quando ele vira lobisomem, esse lobisomem não é apenas, pura e simplesmente, um monstro terrível, né, sanguinolento e assassino. Ele é uma combinação de coisas, porque esse lobisomem do Quincas tem um lado canino. Ele é um pouco cachorro também. Ele é, né, para usar uma linguagem que eu utilizei para dar título a uma música que eu compus uma certa vez, ele é um carinhoso lobisomem. Ele é um lobisomem que tem um elemento de emotividade carinhosa. E tem essa fidelidade, essa lealdade canina para com o Lud, né? O grande amigo dele é o Lud. Mas isso não quer dizer que ele deixe de ser perigoso, né? Ele pode ser perigoso, inclusive, para o Lud. O Lud tem consciência disso e brinca um pouco com isso, inclusive. Não é? O Lud é louco, é um monstro, né? Ele tem, né, a sua periculosidade. As emoções intensas provocam o despertar deste lobisomem, não é a lua. Eu criei esse personagem e, entre as coisas que eu criei para esse personagem, criei a ideia de que ele teria inventado o outro personagem, o super-herói, Professor Errante. É um rocambole confuso, maluco, mas vai dar espaço para coisas muito divertidas, né? Para cenas muito divertidas e muito curiosas e muito provocadoras. E vai dar espaço para a gente pensar muita coisa, né? Porque a gente tem, né, no caso do Quincas, um personagem aí que permite a gente discutir a questão das relações entre cultura e natureza, e tecnologia também e natureza de uma maneira muito forte. A questão do trabalho também, ele é o trabalhador, de certa maneira, o pau para toda a obra do Lud, né? Podemos discutir através do Lud a questão da loucura, né? Da relação também entre o Lud e o Quincas, a questão da loucura e da sanidade, né? Podemos discutir a questão do autoconhecimento, podemos discutir inúmeras coisas nessas relações entre Lud e Quincas e nas aventuras dos dois, não é? Que acho que vão ser bastante proveitosas nesse sentido, né? Como material para fornecer para a gente pretexto de discussões filosóficas e sobre mitologia. Acho que vai ser uma folia isso. Eu vou curtir a doidada fazer isso, vou me divertir bastante, né? Garanto para vocês. E espero que seja uma curtição, uma diversão também muito grande para vocês. Além de uma oportunidade de aprender muita coisa sobre filosofia, sobre mitologia, né? Já que a gente vai combinar nessas histórias análises, discussões e explicações sobre esses assuntos. Uma última coisa, a Looking Film, a agência de investigações filosóficas e míticas do Lud e do Quincas, ela teria, né, essa é uma coisa que eu pensei também, ela teria um canal de vídeo na internet. Nessas apresentações dos vídeos da Looking Film, o Quincas vai, de vez em quando, pedir para as pessoas que enviem mensagens com pedidos de questões, mistérios, né, e problemas da filosofia e da mitologia para serem investigados pela dupla de detetives. Essa dupla de detetives, das coisas enviadas, vai selecionar algumas que serão investigadas, né, na próxima série de episódios
das suas aventuras. E eu vou fazer isso mesmo, eu vou pedir de verdade para as pessoas enviarem sugestões, pedidos, né, de coisas a serem investigadas, a serem incorporadas nas aventuras. O personagem Quincas, que eu vou fazer com peruca, né, etc., né, vai selecionar isso no ar, em vídeo, e depois eu vou tratar de montar uma história, uma aventura para eles envolvendo essas investigações. Se não tiver questões muito interessantes ou tiver poucas questões, eu vou incluir as minhas também, claro, né? Posso até colocar, né, questões de faz de conta ali como se tivessem sido enviadas por alguém, mas vou aceitar de vez em quando, se forem questões realmente interessantes, vou aceitar pedidos, né? Oh, por favor, a dupla de detetives não poderia investigar tal assunto, os vídeos não poderiam tratar de tal problema, né? Eu acho que vai ser uma coisa bacana.